Olá, Pedro. Olá, Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje vamos manifestar o episódio número... 418. 18. Hoje vamos falar sobre... Manifestação. Sobre manifestação, sobre a ideia de manifestação. Vamos procurar defini-la um pouco e vamos recorrer a uma série de estudos, de forma indireta, porque eu vou citar aqui um artigo que li recentemente, de um psicólogo que eu gosto e que falou precisamente sobre alguns estudos recentes que procuraram mostrar se, afinal, esta manifestação funciona ou não. Exato. E vamos explorar um bocadinho a ideia, o que é efetivamente a manifestação, se nós conseguimos manifestar ou não. Vamos partilhar as nossas crenças pessoais em relação ao assunto e vamos procurar explorar um pouco os benefícios e os prejuízos de alimentar este tipo de crença. Certo. Estamos preparados para manifestar esta conversa? Eu estou preparada. Então, já manifestei. Então, e vamos nós. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Hoje és tu que trazes aqui um tema. Sim, hoje sou eu a manifestar o tema. Sim. Sim, hoje quero falar sobre manifestação. Ponto de partida. Yeah. Eu estive a ler um artigo escrito pelo Scott Barry Kaufman, que é um psicólogo americano. Ele tem há muitos anos o Psychology Podcast, que é um podcast que eu vou ouvindo aqui e ali ao longo dos anos. E ele tem muitas vezes discussões bem interessantes com convidados. Ele é assim um psicólogo muito na onda do Maslow, da psicologia humanista, e tem... eu gosto das abordagens dele. Ele escreveu um artigo sobre manifestação. Ok. Sobre esta ideia de que tu consegues, de alguma forma, afetar os acontecimentos e os eventos da tua vida através do teu pensamento, mas sem teres propriamente como intermediário o teu comportamento. Não é? Porque isso é a forma mais assim, aceitável como nós mudamos coisas na nossa vida, não é? Que é, tu pensas, tomas decisões, fazes escolhas, comportas-te de uma determinada forma e a interação do teu comportamento com o teu ambiente gera certos resultados. Portanto, quando tu queres mudar resultados, às vezes o ambiente muda sozinho, não é? Há coisas que mudam, o acaso ou as decisões das outras pessoas, mas, sobretudo, é através da mudança do teu próprio comportamento que tu procuras gerar melhores resultados. Só que a ideia aqui da manifestação é muito de que o próprio ato de pensar, de imaginar, em si já cria condições para que hajam algumas alterações na tua vida. Não é? Isto está muito na base de ideias como o pensamento positivo, não é? A lei da atração, a visualização criativa, onde tu imaginas alguma coisa, colocas a tua atenção mental e às vezes também procuras adicionar-lhe emoção. Direcionas a tua energia para um determinado local, para uma determinada ideia, para um determinado resultado, para uma determinada pessoa, e isso em si vai gerar um resultado que não através do teu comportamento. Certo. E, portanto, o Scott escreveu um artigo onde ele estava a falar um bocadinho sobre esta ideia, mas estava sobretudo a falar sobre a existência ou não de comprovação desta ideia. Tipo, evidência científica. Sim, existe evidência. E ele estava-se a referir, agora assim, recentemente, nos últimos meses, surgiram 3 estudos diferentes, onde no total se estudaram mais de 1000 pessoas, mas onde em todos estava a procurar encontrar evidência desta relação entre a forma como tu pensas e os resultados que tu obtens. E, nomeadamente, procurou-se encontrar evidência de se tu tiveres uma crença na manifestação, ou seja, eu acredito que através do meu pensamento eu consigo gerar certos resultados, eu consigo atrair para mim certo tipo de experiências, certo tipo de pessoas.
versus a não crença nesse processo, se isto se gera alguma alteração nos resultados em si. Não é? E eles procuraram, por um lado, nestes estudos, definir claramente quais são as crenças que tu tens que suster para nós dizermos que, ok, tu acreditas na manifestação. Ok. E depois, para isolar 2 grupos, os que acreditam e os que não acreditam, já agora assim, a média destes grupos deu mais ou menos 1/3 das pessoas têm uma crença forte na manifestação e 2/3 têm uma crença muito fraca ou inexistente. E qual é a relação disto com os resultados em si? Os resultados foram interessantes, que não há relação nenhuma. Ou seja, o facto de tu acreditares na manifestação não gera nenhum resultado para além daquele que tu terias se não acreditasses nisso. Okay. Que, pronto, assim numa leitura mais direta e superficial, é tipo, ok, então isso da manifestação na realidade não existe. Okay? Acho que ainda assim podemos continuar a fazer aqui algumas perguntas e continuar com a conversa. Mas porque é que eu achei interessante o artigo e estas referências a estes estudos? É que uma coisa, e este era o ponto de partida aqui para a nossa conversa que eu gostava de trazer, é que uma das coisas que a mim me perturba um pouco é que algumas pessoas que eu tenho a oportunidade de ir acompanhando ao longo dos anos, ou como clientes, ou como alunos, ou pessoas que simplesmente eu conheço ou que acompanho nas redes sociais, há pessoas que têm uma crença muito enraizada nesta cena da manifestação, não é? Que é, sou eu que manifesto as coisas da minha vida. E depois perturba-me um pouco que tu tenhas esta crença e depois não ponhas então este processo da manifestação, já que acreditas nele, a funcionar a teu favor. Porque depois atrás para a tua vida pessoas que não são nada interessantes ou que são tóxicas, atrás grandes problemas e desafios, atrás maus relacionamentos, pouco dinheiro, atrás, no fundo, atrás uma série de resultados, não é? Já que acreditas que és tu que estás a atrair, atrás resultados que não são nada interessantes para ti. E depois muitas vezes as pessoas fogem disto dizendo, mas eu não atraio aquilo que eu quero, eu atraio aquilo que eu preciso. Isso, ok, mas então entramos num registro que é tão especulativo, que então qualquer coisa que aconteça serve para consolidar ou verificar a minha crença. Não é? E eu não consigo sair daí. E esse é o meu primeiro nível de perturbação. Certo. Existe um segundo, que eu acho que é mais problemático que o primeiro. Porque o primeiro são as minhas crenças pessoais. Não é? É a forma como tu vives a tua vida. E és tu que tens que lidar com as consequências disso. Se tu acreditas nisso, olha, fixe para ti. Mesmo que eu diga, olha, a pessoa acredita nisto sem ter evidência. Ok, mas é ela que tem que lidar com a consequência disso. Mas há aqui um segundo nível, que é quando tu decides ensinar isto a outras pessoas de uma forma muito fechada. Não é dizendo, olha, talvez, é dizendo, é assim, isto existe, é assim e é assim que a vida acontece. Porque depois, e muitas vezes até ganhando dinheiro nesse processo. Claro, claro, porque a palavra abundância também costuma estar ligada a esse processo. Certo, e constróis a tua abundância vendendo aos outros a ideia de que a abundância é possível através desta manifestação. E às vezes até depois utilizas o teu exemplo, estás a ver, eu estou a pensar nisto e estou a achar a abundância. Portanto, são aí 2 níveis de... Estou a pensar nisso no meio do meu processo de marketing muito bem montado, para tu achares que eu só pensei e aconteceu. Gostava de perguntar o que é que tu achas sobre isto. Sabes que eu acho que é muito aliciante pensarmos que a manifestação pura é possível. Né? Nos retiros que eu fazia à Índia, nós nos primeiros anos íamos a Vellore, que é uma cidadezinha em Tamil Nadu. Íamos a Vellore porque tem lá um santo vivo, o Ama, que é um ser que é homem, vê-se que é um homem, mas ama até a mãe. Ele tem a nossa idade. Ele, aliás, nasceu em 76, portanto tem a minha idade. E ele era assim um rapazito muito especial, aparentemente. E aconteceram uma série de milagres assim à volta dele quando era bastante jovem. E os indianos são muito supersticiais, são muito supersticiosos. Sim.
e acreditam muito na magia e do milagre, não é? Estão muito religiosos também. Supostamente esse rapazito uma vez manifestou uma estatueta assim se calhar quanto é que isto de 40 centímetros por aí, assim, gordinha de uma deusa hindu, em ouro puro. Supostamente em ouro puro. E isso foi assim o nascimento aqui de uma grande atividade religiosa, uma cidade que está toda dependente aqui desta atividade, deste santo, né? Que manifestou só porque ele quis, olhou para um lugar e lá nasceu esta estátua em ouro puro. E entretanto, não é, como eles não é, têm grandes cerimónias, ele fez muita coisa ali à volta, replantou mais de 100 mil árvores, que até baixou a temperatura na zona, tem escolas, construiu também um grande templo, the Golden Temple, totalmente revestido de ouro. E vão para lá milhares e milhares de pessoas todos os dias e deixam todos dinheiro lá todos os dias. Pronto, isso nasceu tudo a partir da manifestação desta estatueta. A estatueta não precisava ter sido de ouro, podia ser de argila, que já era espetacular, e ele criá-la só olhava. Mas o que é que... Não é? Quem é que as pessoas... vão lá pessoas de todas as classes, de todas as castas, para falarmos na Índia, não é? E que acreditam muito nisso, que ele foi mesmo isso que aconteceu, que ele manifestou mesmo aquilo. Que, no nosso ponto de vista, é difícil acreditar que aquilo aconteceu. Eu também não tenho a explicação sobre como é que surgiu esta estatueta, na realidade, mas sei que estou super cética em relação a isso. O que eu noto que as pessoas ali à volta é que, para elas, de alguma forma, faz-lhes bem acreditar naquilo. Porque muitas das pessoas não têm grandes posses, não é? E assim dá alguma segurança, alguma esperança, não é? Acreditar nisso da manifestação. Mas achas que as pessoas, ao acreditarem nisso, têm assim também há ali uma crença subjacente de que se ele conseguiu, eu também posso... Isso é que não sei no caso deles, mas acho que isso que acontece assim mais dentro da nossa realidade. Mas a sensação de esperança e de alguma... um caminho de uma segurança, acho que é a mesma, não é? Esta ideia de que se for mesmo verdade, é muito fixe, não é? Se eu conseguir manifestar as coisas, vou resolver esta situação ou esta, não é? Mas acho que é algo que não é novo, não é? É algo que existe na humanidade, esta ideia da manifestação. Não nasceu com estes abundance coaches, ou sei lá, como é que se chamam? Não nasceu agora, não é? É algo que está presente na história da humanidade, acho eu, há muitos anos. Estes estudos a que eu estava a fazer referência indireta via o tal artigo do Scott Barry Kaufman, eles chegaram a algumas conclusões interessantes em relação a pessoas que acreditam na manifestação. Há algumas crenças associadas a isto de acreditar na manifestação, que é crenças também na bondade e na conspiração do universo, na conspiração cósmica, que é, não é, eu posso, através do meu pensamento, criar e atrair certas experiências, e o universo e forças que eu desconheço também estão a contribuir para que isso aconteça. Portanto, há assim uma correlação também com a existência destas crenças. É um corpo de crenças que tende a ser bastante coerente, que é quando acreditas numa coisa, também tendes a acreditar noutra. Apesar disto não se traduzir, como eu disse há pouco, em nenhum tipo de resultado em especial, portanto não há nenhuma evidência de que isto realmente funcione para ti, mas há alguns traços psicológicos e alguns comportamentos que são diferenciados, em média, para quem tem este tipo de crenças. Nomeadamente, estas crenças, como tu estavas aqui a propor, elas podem permitir mais facilmente sentir esperança. Não é? Porque se eu acreditar que eu estou a dirigir a minha atenção para uma coisa, por exemplo, quero ter abundância financeira na minha vida,
ou quero encontrar um parceiro amoroso na minha vida, ou quero ter uma oportunidade de lançar uma coisa qualquer e cumprir um legado. E eu estou a dirigir muito para ali a minha atenção. E essa coisa ainda não aconteceu, mas como eu acredito que ela vai acontecer como produto do meu pensamento, então isso faz-me continuar a sentir esperança. Mesmo que o tempo vá passando e o resultado não se aproxime, eu continuo a ter esperança, até porque muitas vezes fiquei fechado ali num ciclo, que é se eu deixar de acreditar, então é que não vai acontecer mesmo. Claro, mas também deve, em alguns, não sei se falou disso ali nos estudos, criar assim, falar, uma coisa que temos falado várias vezes ultimamente, da sensação de insuficiência. Não é? Eu não estou a conseguir manifestar. Ali falava mais no continuares a manter esta esperança. Só que depois isto estava ligado a um conjunto de comportamentos que era, em média, as pessoas têm estas crenças versus as pessoas que não têm estas crenças. Estas pessoas têm a ter comportamentos mais arriscados. Por exemplo, se tu tiveres uma crença de que, com o poder do meu pensamento, como eu estou tão focado em ter abundância financeira e eu terei abundância financeira, tendes a arriscar mais. A arriscar mais. Por exemplo, a probabilidade de enfrentares uma falência financeira é superior se tu tiveres este tipo de crenças. Porque perante uma situação em que alguém te diz agora não sei o quê, se metes aqui o teu dinheiro todo nas criptomoedas, em um ano tens 10 vezes o teu dinheiro. Como tu tens a crença de que eu ando a pensar em abundância financeira, logo isto vai funcionar. Isto é o meu caminho para... Ou alguém, olha, entras aqui num negócio, ou tu tens mais tendência a correr esse risco. Tens mais tendência a pôr mais dinheiro na roleta ou no casino, porque como eu estou a pensar em ter abundância financeira e tenho aqui um expediente rápido para ter abundância financeira, que é um expediente que não depende de mim, não é? Porque, claro, se tu fores comprar criptomoedas, depende de ti tomar essa decisão. Mas depois tu não tens que fazer nada com isso. Até porque o mercado, para ti, tu podes tentar prevê-lo, mas é extremamente aleatório. Portanto, tu tens ali que é a crença que é agora que isto vai acontecer. Porquê é que vai acontecer? Porque eu ando a pensar nisso. Não é? Então tens ali uma oportunidade de manifestação. Então tendes a ter comportamentos mais arriscados. O que, curiosamente, comportamentos mais arriscados muitas vezes são, do ponto de vista estatístico, probabilístico, são contraproducentes em relação a atingir o resultado que queres atingir, muitas vezes. Né? E porque é que isto tudo misturado... Eu posso, antes de mais, clarificar o que é que eu sinto em relação a isto. Okay? Porque, por um lado, eu sinto um grande ceticismo com base na experiência prática. Claro. Foi muito mais fácil para mim acreditar em manifestação e atração quando eu tinha 25 anos do que agora quase com o dobro dessa idade. E que é uma coisa que também me perturba, porque eu percebo que uma pessoa que está muito no início da sua vida, que queira acreditar nisto e epá, que fixe, e se eu me focar muito vai acontecer. Mas conforme os anos vão passando, também tu vais acumulando experiência e acontecimentos. E muitos deles, invariavelmente, contrariam isto. Mesmo as pessoas que me dizem que acreditam muito nisto, quando eu lhes faço perguntas sobre a sua vida, a vida está cheia de ocorrências que contrariam esta teoria. Só que elas tendem a apagar e a ignorar porque isto cria dissonâncias cognitivas, que é, não bate certo com a minha crença. Então apago isto e foco-me só naquele dia em que pensei no meu amigo e ele me telefonou. E esqueço-me dos outros... 1000 dias em que pensei em pessoas e ninguém me ligou. Então, pego naquelas ocorrências que podem servir de solidificação da crença e é nessas que eu me foco. Portanto, era mais fácil para mim acreditar nisto antes do que agora. Certo. Mas eu mantenho abertura. Até porque a ideia é fixe. A ideia é fixe. A ideia é fixe. E eu consigo compreender em mim, na prática, o que é que acontece quando eu estou focado numa coisa que eu gosto, que é interessante, que é atraente. O simples facto de eu me focar nela, mesmo sem eu fazer nada, em si já me gera emoções boas. E isso tem isso já tem um ganho. Eu estava aqui a pensar que a alternativa aqui, não é? E que algumas pessoas também falam, é que uma coisa é só pensar naquilo que queiras e depois é fazeres para chegar lá e ter esta... Sim, mas utilizaste a palavra isso não é manifestação, isso é ação.
É isso que dizer, a palavra que para mim faz mais sentido aqui foi a que acabaste de utilizar, um foco, não é? Um foco e uma clareza em relação a o que é que eu quero, Sim. não é? E o que é que eu quero para a minha vida, na área financeira, na área íntima, whatever. E quando fazes coisas para alcançar esse objetivo, tu entendes que o facto de eu ter pensado nisto teve na origem do meu comportamento, mas foi o comportamento que gerou o resultado, não foi o pensamento teve isolado. Na origem, o comportamento ajuda-me na minha motivação também, Certo. não é? Portanto, essa parte de olhar, não é? Também utilizares aqui um bocadinho a ideia da visualização, não é só por visualizares que as coisas vão acontecer. Mas a visualizar pode-te ajudar a criar clareza sobre o que queres. O que queres e pode promover aqui mais motivação para entrar em ação. Sim, e no meio disto tudo, eu não vejo por que não manter abertura em relação à possibilidade de, às vezes, simplesmente por pensares numa coisa, ela acontecer. Se calhar aí do AMA, se calhar as pessoas não sabem que ele trabalhou arduamente para mandar fazer aquela estatueta. É o mais provável. E não manifestou só. Não é? Só que não é tão espetacular a história. É o mais provável. Se nós queremos vender a ideia da manifestação, não podemos falar sobre o trabalho que tivemos, não é? Sim. Só que o que eu ouço muitas pessoas a falar sobre manifestação e eu acho que algumas falam disto de uma forma que me parece minimamente interessante. Quer dizer, ok, tu podes manifestar coisas na tua vida como pensando sobre elas, ganhando clareza sobre aquilo que tu queres, colocando a tua atenção nisso, e quanto mais tu colocas a atenção nisso, mais tendes a reparar em coisas que te podem ajudar, melhores escolhas mais conscientes e orientadas tendes a fazer, melhores comportamentos tendes a ter, não é? E isso em si vai gerar um resultado. E nesse caso podes dizer, eu manifestei o resultado, ou seja, eu fiz coisas para aumentar a probabilidade do resultado acontecer. Ok, isto até seria um processo assim de coaching muito linear, que é o que é que tu queres, coloca a tua atenção nisso, percebe onde estás e procura fazer coisas para te aproximar do sítio onde queres chegar, não é? Claro. Mas a palavra manifestação tem assim mais... porque manifestar parece que é criar a partir do nada, não é? Produzir a partir do nada, sem um processo. Lá está o rapaz ter juntado dinheiro para mandar fazer uma estatueta, né? Que até podia ser impressionante, dizer, olha um rapaz aqui num sítio tão pobre e conseguiu fazer isto. Mas não é tão espetacular como ele pensou nisso e a estátua apareceu, não é? Porque isso seria uma violação das leis da física. Né? Mas às vezes o processo de manifestação nem está associado a essas coisas assim, não tem que acontecer nada de fantástico, mas tem que acontecer, eu agora vou pensar com muita força naquele meu amigo e ele vai-me telefonar. Quer dizer que o meu amigo, de certa forma, é um bocadinho uma marioneta do meu pensamento. Sim. Que ele, de repente, lá do outro lado do mundo, tem vontade de me telefonar porque eu estava a pensar nele. Né? E ele, como que recebe uma espécie de um comando à distância, ou de um lembrete, e faz isso. Eu acho que estas ideias, eu acho que é interessante não as negar. Para já, porque elas são bastante fixe. Segundo, porque elas podem ser testadas. Não é? Se nós tivermos a coragem e a honestidade intelectual, nós podemos testar estas ideias, que era o que estes estudos estavam a procurar fazer. Mas nós podemos testar isto na nossa vida. Como? Fazendo um registro. Eu, por exemplo, hoje eu posso terminar este nosso podcast e posso me focar em 3 coisas que eu quero muito que aconteçam na minha vida até ao dia 31 de dezembro. Ou até do próximo ano, faz de conta. Eu digo assim, ok, tenho um ano para isto acontecer. E vou-me focar nisto todos os dias. Mas vou escrever. Ok, vou escrever. É isto. E depois posso também ir tomando nota de coisas que eu faço para chegar lá. Mas posso chegar a um ponto de dizer assim, olha que interessante, eu foquei-me nisto, não fiz grande coisa para que isto acontecesse. E olha todos estes acontecimentos aparentemente aleatórios que se foram alinhando até para o resultado aparecer. Só que, tipicamente, as pessoas não conseguem fazer isto daqui para o futuro. Elas conseguem fazer isto, daqui para trás. Certo. Em hindsight, não é? Em hindsight, não é? Com o famoso efeito da retrospectiva, que é em retrospectiva, sabendo agora de como isto acabou, eu consigo olhar para trás e dizer, foi porque eu pensei antes. Só que, se nós quisermos testar isto daqui para a frente, acho que podemos fazê-lo. E aquelas coisas que manifestamos sem querer, então?
aquelas coisas que acontecem. Era o mas foi o teu inconsciente que atraiu isso para ti. E é uma coisa de que tu precisas. Traz uma aprendizagem, traz um desafio. Okay? Só porque pensei numa coisa, ela aconteceu. Sim, esse tipo de crenças, elas são fechadas, porque a partir do momento que as tens, qualquer coisa que aconteça, mesmo que seja ao contrário daquilo que tu querias, tu consegues enquadrá-la, reenquadrá-la, ressignificá-la para que ela não negue a tua crença inicial. E eu acho que é isso que é lixado neste tipo de crenças. Ainda assim, acho que podemos ter abertura e procurar testá-las, não é? Mas, utilizar essa ideia ao teu favor também, mas não é? Que se gostas da palavra manifestação em vez de foco, usa a palavra manifestação, não é? Sim, ok, podes utilizá-la, não é? Desde que estejas assim consciente de qual é que é o processo. E também mantendo aqui alguma atenção e alguma precaução em relação a quando alguém te está a vender muito esta ideia, quais são as implicações mesmo disto na tua vida. Porque uma das implicações é que tu podes estar a ter uma vida, por exemplo, muito difícil, porque socialmente és muito pouco privilegiada e tens um ponto de partida muito difícil. E eu, por exemplo, numa posição de maior privilégio, digo-te assim, isto é tudo uma questão de manifestação, não é? Tu tens de focar naquilo que tu queres e ser-te-á entregue, não é? E depois, tu estavas a propor isto um pouco atrás na conversa, que isto pode causar em ti uma sensação de insuficiência, que é eu só não saio daqui porque não sei manifestar adequadamente, não é? Portanto, eu tenho que comprar o meu curso de manifestação. Portanto, tens de comprar o meu curso de manifestação 2.0, que te vai ajudar a entender os bloqueios que tu tens, que te impedem de manifestar corretamente, e as coisas que tens de libertar, que até podes carregar de vidas passadas ou de gerações passadas, e que é a partir de agora que, quebrando isso, tu vais aprender e vais manifestar na tua vida tudo aquilo que tu mereces. E depois lês os testemunhos de alguém que diz que este curso fez toda a diferença, manifestei, não sei o quê, não tinha nada, agora tenho tudo. Sim, aliás, tu estás a lidar agora com esta minha proposta porque foste tu que manifestaste isto na tua vida, foste tu que manifestaste, e eu, enquanto um aliado, ou um mestre, ou um facilitador que te vai ajudar a dar este passo. Esta conversa... Nunca sais daí, não é? Não, esta conversa, ela... E se não correu bem depois do curso, foi porque não fizeste tudo direitinho. Não fizeste tudo direitinho e talvez sejas um daqueles casos em que precisas do manifestação 3.0 ou precisas fazer parte do meu mastermind de manifestação. Ok, eu acho que quem nos está a ouvir já percebe do que é que nós estamos a falar. Né? Portanto, aqui, resumo. O que é que fazemos com isto? Pois, exato. O que é que fazemos o que é que tu vais fazer com isto? Diz lá. Bem, esta conversa da manifestação, tu estavas a falar aqui há bocado de que quando tinhas 25... Sim, se calhar era mais fácil acreditar nisto. Sim, esta ideia já me foi muito atraente. Né? E agora sinto-me assim, um bocadinho velha a olhar para isto. Tipo, mas a minha... Eu estava aqui a dizer há bocado, se a palavra ressoa, podemos utilizar a palavra aqui a nosso favor também neste processo. Nós estamos agora no início do ano, não é? Ainda, se calhar alguém ainda está aqui a pensar em definir objetivos para 2025, que possamos utilizar essa palavra como, em vez de objetivo, em vez de foco, para irmos trabalhando em direção a alguma coisa que queremos. Não é? Mas nunca esquecer que as coisas não acontecem só... Não há propriamente, pelo menos o que nós conseguimos ver aqui dos estudos que foram feitos, nenhuma prova que só manifestar, que o processo não é só manifestar. Não é só pensar nelas. Ou seja, que tu manifestas através da ação, através de fazer as coisas. Através da ação, é isso. E às vezes também o acaso acontece, às vezes as coisas jogam a teu favor, às vezes tu pões a bola a andar na roleta e escolhes vermelho e 50% das vezes vai mesmo sair vermelho, não é? Não precisa necessariamente ser tóxico estar a falar de manifestação ou estar a procurar manifestar coisas. Mas em alguns casos fica efetivamente tóxico e perigoso e desnecessário, como estavas a falar aqui do estudo, que fala de que quem acredita nisso tende a tomar
decisões mais arriscadas. Mas também tende a ter um bocadinho mais de esperança. E isso pode ser bom. Isso. Portanto, acho que pode ser aqui, no fundo, nós estamos a fazer aqui um convite à reflexão pessoal. Não é? É isso. E o facto de, hoje em dia, para nenhum de nós, isto ser assim um tema muito interessante, onde eu não coloco a minha esperança na manifestação. Certo. Coloco mais a minha esperança no acaso do que na manifestação. Mas acho que é um convite a que cada um possa refletir sobre isto. E pode dar umas conversas bem engraçadas. Pode ter umas conversas bem interessantes com os vossos familiares ou amigos e perceber qual é realmente a relação disto. Sim. Isto tem uma relação também com crenças religiosas. Okay? Sim, claro. Sabes que eu acho que hoje em dia o que faço mais é assim, consigo me divertir com o que eu manifesto / o que é eu acaso, só com uma coisa curiosa, divertida, não sem colocar grande peso ou sentido no que efetivamente aconteceu, né? Ainda ontem foi para a nossa cave e ia ligar a luz, só que carreguei no botão errado, portanto liguei na garagem em vez de no escritório e cheguei a pensar, será que a luz foi abaixo? Sim. E depois estava lá a fazer o que estava a fazer e depois quando levantei para ir embora, a luz foi efetivamente abaixo, não é? E porquê? Sei lá. Foste tu que manifestaste a luz ir abaixo. Tens que tomar nota todas as vezes que pensas isso para perceberes em quantas vezes é que depois a luz vai mesmo abaixo. Certo. Não é? Também pode ser porque estão com obras do outro lado da rua, não é? Sim, Estavam ali a fazer coisas. Certo. Ou o teu inconsciente captou ali um sinal qualquer que indicou que a luz ia abaixo, não é? E tu não te apercebeste isso. Só que foi assim, ainda foi. Pronto, agora já fui eu a querer arranjar explicações para as estatuetas de ouro. O que eu quero dizer com isso é que tomei nota, olha, que engraçado, é só isso. Depois a luz voltou. Sim, ok. Então, acho que aqui o convite final é pensem sobre isso. Conversem sobre isso e também partilhem connosco quais são as vossas crenças em relação a isso e o que é que em que é que vos ajuda e em que é que eventualmente vos prejudica esta ideia de manifestação, não é? E quem sabe no futuro voltamos aqui a este assunto, talvez com mais provas, com novos estudos para partilhar. Exato. Obrigada, Pedro. Obrigado, Mia. Obrigado por teres ouvido este episódio de Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos. Inspira-te para uma vida